e aí eu começo a ter um hipotireoidismo, né? Agora sim, nós vamos entrar na parte de tratamento. Nívia, fica ligadinha para ver se tem alguma coisa de exame aí que você está precisando. Né? Renato, a Larize está perguntando, a Larize falou que ela, apesar dos exames T3 e T4 dela serem normais, ela tem nódulos na tireoide, que ela já fez até biópsia. Ela está perguntando, tem como eliminar esses nódulos? Então, a questão do nódulo é o seguinte, o nódulo tem muito a ver também, o nódulo e os cistos, tem muito a ver com o iodo, a disponibilidade de iodo. Outra coisa é isso, se eu tenho o iodo. O iodo hoje, com a iodação do sal, a gente resolveu muito, porque antigamente nós tínhamos o bócio, que era uma doença que se caracterizava pelo quê? Não havia iodação do sal, e aí a gente tinha uma dificuldade, aí a glândula ia sendo hiperestimulada e formava um bócio, um gogozão aqui assim. Eu cheguei a pegar pacientes assim, hoje é muito raro. Mas a carência de iodo pode formar uma sequência, que é a formação do cisto e, posteriormente, a formação do nódulo. A reposição adequada, que é uma crítica que eu vou aproveitar para fazer. Muita gente chega no consultório e fala assim, eu estou tomando a tal da solução de Lugol. Foi veiculado aí nos meios, por isso que eu falo, né? A gente vê muito, toma o Lugol, porque o Lugol... Só que assim, se eu tiver uma tiroidite Hashimoto, que é uma doença autoimune, e eu tomar o Lugol, eu estou jogando álcool no fogo. Eu vou piorar essa situação. Então, o Lugol não é para todo mundo. Agora, a correção do iodo pode, e isso aconteceu com alguns pacientes meus, não vou dizer vários, mas aconteceu com alguns pacientes meus, em nódulos pequenos, reverte totalmente, somem os nódulos. Mas o paciente também seguiu todo o manualzinho, melhorou a alimentação, melhorou o ciclo circadiano dele, começou a respeitar os horários. É uma mudança, nos dias de hoje, que parecia fácil. Nívia, você que mexe mais com o comportamento do que eu. Ou coisa difícil, que é você mudar o comportamento das pessoas. Né? Hoje, mais uma paciente nova que veio hoje também, já começou assim, doutor, mas, putz, eu vou ter que mexer em dieta, eu vou... Gente, mas como é que eu vou tratar você se você não quiser mexer em algumas coisas que a gente sabe hoje que são problemas? A dieta hoje é um dos problemas de muitas doenças que nós estamos. Então, você nasceu para tomar remédio e sofrer as consequências dos efeitos colaterais desses remédios, porque no estilo, então nós temos hoje a medicina funcional, médicos da linha integrativa também falam isso, preconizam alimentação, estilo de vida, correção do sono, paraná, desintoxicação e tal. E, de um outro lado, nós temos os médicos dos remédios. Então, se você não quer mudar, continue na linha dos remédios. Só que assim, entenda, mudando, os benefícios serão muitos, muitos, enormes. Pode levar algum tempo. A Nívia sabe, nós temos uma paciente que ela ficou revoltada esses dias comigo. Cacete, estou fazendo tudo direitinho. E a Nívia deu até risada, né? E eu peguei Covid de novo. Puta que pariu. Calma. Né? A Nívia conhece ela bem, por isso que ela está rindo. Mas eu falei que, gente, mas você morreu? Não, você está viva. Teve Covid de novo. Não, meu filho pegou Covid a primeira vez, pegou a segunda vez, quase morreu agora na segunda, mas ficou mal pra caramba. Fui lá aplicar vitamina D, etc, etc. Mas você está viva. E assim, todos nós temos uma sequela que vai ficar no nosso corpo. E aí os colegas, eu vi que tem muito colega que trabalha com a linha alternativa, que vão causando malefícios que vão ficar sequelas no corpo. Seja na tireoide, seja no cérebro, seja no estômago. Vamos ter... E aí, quando a gente começa a corrigir tudo isso, vocês acham que a correção, depois de 50 anos, 40 anos, você fazendo tudo errado, gerando esta situação de doença, que em 6 meses, 1 ano, 2 anos, você vai zerar completamente? Não, é óbvio que não. Primeiro, nós temos que ver qual foi o grau da extensão. E eu não conheço, eu estudo muito, não sei de nenhum exame que me diga assim, olha, está tudo ok, os órgãos estão perfeitos, tudo reverteu. Não existe. Então, nós temos que fazer o quê? Ir observando e percebendo as melhoras. Doutor, eu sofri muito com dores, hoje eu não tenho tanta dor. Então, já melhorou.
Vamos ver cada vitória que você vai tendo. Aí depois, gradativamente, a partir do momento em que seu corpo começou a entender que você é outra pessoa e suas células vão sendo renovadas na medida do possível, e aquelas que não foram renovadas, que já morreram e foram trocadas por um tecido cicatricial, lamento, esse tecido cicatricial não tem como remover. Isso é uma cicatriz, isso é uma coisa que vai ficar lá o resto da vida, que nem a cicatriz, quando você corta o dedo e fica lá a cicatriz. Mas, se você consegue intervir no problema no momento exato, há uma reversão, sim. Então, os seus nódulos, podem melhorar, mas o que você está disposta a fazer para que eles melhorem? Doutor, mas eu vou ter que, por exemplo, tiroidite Hashimoto. Não há a menor dúvida. Aí que eu queria ver se o Felipe já entrou. Se o Felipe entrou, me dá um toque, Felipe. O glúten é um inimigo mortal da tireoidite Hashimoto. O glúten é um inimigo mortal da tireoidite Hashimoto. Tirou, você já vai começar a melhorar na sua tireoidite Hashimoto. E eu tenho, Felipe é um, mas eu tenho outro paciente, que quando voltaram a ingerir o glúten, os anticorpos voltaram a subir. É impressionante. E a medicina convencional vem dizer que não tem nada a ver, pode comer glúten, pode. Mas a gente está vendo. O Felipe, eu acho que ele não conseguiu, porque ele falou que ele tinha um compromisso, se desse, ele entrava. Mas ele percebeu, ele mesmo falou para mim, doutor Renato, eu chutei o pau da barraca, comi glúten e não foi no ato, antiglobulina. Aliás, uma outra coisa interessante, ele tomou uma vacina, que foi a Pfizer, e 5 dias depois, ele colheu os exames meus que ele ia trazer em fevereiro. Acabou até antecipando a consulta, porque veio com alteração de ureia, creatinina e enzimas hepáticas. Pouquinho. Mas um menino jovem, uma função renal boa, de repente alterou a ureia, que é um dos exames do rim, a creatinina, subiram para níveis anormais. E as enzimas do fígado alteraram-se pouco, mas acima dos limites normais também, uma hepatite. Então eu vi que, assim, é um caso só, tá? Não vai sair por aí falando, doutor Renato falou que a vacina da Covid lá da Pfizer dá isso. Não, mas eu notei. Aí eu falei, olha, Felipe, não tem explicação para esse problema seu. Vamos aguardar. Fiz um pedido de exame, daqui a uns 4, 5 dias você colhe uma nova amostra. Colheu, normalizou. Então, foi um efeito, uma reação vacinal que atingiu o rim e atingiu o fígado, momentaneamente. Então, olha como o corpo é maravilhoso. O que eu quis dizer isso? Para vocês entenderem que o corpo se conserta. Então, alguns dias depois da alteração detectada, os níveis voltaram. Porque eu falei, olha, 2 coisas. Ou não vai voltar, ou vai estar piorando. Então, nós vamos ver. Doutor, mas e os seus suplementos? Eu costumo dar lá vitamina B12, ácido fólico, selênio, zinco, magnésio, enfim. Falei, olha, isso não causa alteração de função renal. Mas e se juntar a vacina com o seu remédio? Também não, porque primeiro não é remédio, é suplemento. Então, se houve alguma coisa, eu diria que a minha hipótese naquele momento foi, acho que é uma reação vacinal. O que nós fazemos? Não tem o que fazer, vamos escolher uma nova amostra dentro de alguns dias. 2 situações vão ocorrer. Ou vai estar igual, ou vai ter aumentado, ou voltou ao normal. 3, né? 3 situações. Ou voltou ao normal. A situação dele voltou ao normal. Então, foi uma reação vacinal. E mostra também, assim, numa reação de curto prazo, o corpo tem uma máquina fantástica para recuperação. Olha que lindo, gente. O rim ficou ruim, vamos dizer, deixou de funcionar bem e se recuperou. Por quê? Porque ele é um menino que segue tudo direitinho. A mesma coisa com o nódulo. Não sei se eu respondi. Se eu respondi, a Nívia está ligada aí para me ajudar a responder as perguntas. Mas é assim, eu acho que pode haver uma regressão. E em algumas outras, claro que tem que ser feita uma avaliação para ver esse tipo de nódulo, se é um nódulo benigno ou um nódulo maligno, que precise ser retirado. Infelizmente, às vezes chega num determinado patamar que não tem mais jeito, você tem que tirar esse nódulo. Se você não tirou ainda, como é que faz isso? Você vai monitorando através do ultrassom, através dos exames de sangue, e com o ultrassom, dependendo do tipo de nódulo e do tamanho que ele atinge, você pode pedir uma punção biópsia destes nódulos para que você chegue à conclusão de que não, pode ficar tranquilo, vamos acompanhar com o ultrassom, ou não, temos que retirar. Tá? Eu acho que eu respondi a pergunta dela. Então... Renato, tem só mais uma pergunta.
Desculpa, eu não sei. Verônica, desculpa. Não, pode perguntar, pode falar. A Nicole perguntou quais são, voltando ao cortisol, quais são os horários do dia que são o pico do cortisol? Por volta das 7 horas da manhã, né, aquele primeiro pico, é o que faz nos acordar. O cortisol começa a subir 4h30, 5 horas da manhã, começa a ser produzido novamente. O que nos faz sair da cama é por volta de 6 a 7 horas da manhã, que nos acorda. Você acorda e acorda bem, energizado. Depois ele tem mais um ponto de liberação, ele vai caindo, mas tem um ponto de liberação por volta das 11 horas da manhã, um outro ponto de liberação 13, 14 horas, logo depois do almoço, e um outro ao final da tarde, lá com umas 5 horas, 4, 5 horas da tarde, que são os horários que, quando ele está desregulado, a pessoa tem clínico. Então, isso daí me direciona muito para eu saber se a função da suprarrenal está indo bem ou não. Doutor Renato, depois do almoço, gente, eu quero uma cama, eu preciso deitar. Às 5 horas da tarde, doutor Renato, às 5 horas da tarde eu estou imprestável, eu não sirvo para mais nada. Tá? E aí o que acontece? O que é engraçado, é um pico mesmo. Aquele pico que ele precisava ter, ele não tem, ele fica mal. E geralmente à noite, 11 horas, meia-noite, 1 hora, 2 horas, ele está ligadaço, porque ele mudou os horários. A produção de cortisol está caótica. Então ele começa a ficar uma madrugada. Esse é o cara para você chamar para ir para a balada, que ele vai aguentar a noite inteira com você. Doutor Renato, me explica uma coisa. Quando a gente faz exame de laboratório, vem o valor de referência, o mínimo e o máximo, certo? Isso. O que é o ideal, por exemplo, no T3 livre, no T3/4 e na relação do T3 livre com o T3/4, do T3 livre com o T3 reverso? Não, na verdade é assim. Primeiro, o que é o intervalo normal? Todo laboratório tem o seu intervalo normal, tá? Então, existe uma escala que é feita loco a loco. Cada pessoa que vai lá no laboratório tirar uma amostra de sangue, ele entra para um banco de dados. Eu colhi minha vitamina D, deu 20. Vai lá, a Verônica deu 20. A Nívia deu 25. O Renato, o último meu, deu 94. O João deu 120. Vai entrando, vai dando plots da estatística. Agora, primeira curiosidade. Aqui no Brasil, principalmente, quem vai colher exame no laboratório geralmente está doente. Então, nós temos uma estatística de pessoas doentes, em sua maioria. Não é a maioria das pessoas que vai no laboratório colher sangue para um check-up, porque está se sentindo maravilhosamente bem. Eu vou no laboratório, vou tirar sangue. Não vai. O cara só lembra de ir no laboratório porque o médico pediu. E se ele foi no médico, ele está tendo alguma queixa. Não é preventivo, existe, claro que existem pessoas preventivas, mas a maioria, então, da amostragem que a gente tem, Verônica, são de pessoas doentes, de alguma forma. Tá? Então, esse intervalo normal é normal do quê? É normal do doente, então? Entendeu a pergunta que eu estou fazendo agora para você? Então, nós temos um normal, que, na verdade, não seria bem o normal, seria o normal dos anormais. É um trocadilho, te deixa confuso, mas acho que eu fui bem claro para você entender. Esse normal não é tão normal, mas é uma faixa estatística. Então, são colocados gráficos para gerar um gráfico que a gente chama de gráfico em forma de sino, né? A curva de Gauss. Então, a curva de Gauss, quando ela dá, forma um sininho. Vocês já devem ter visto isso. Eu corto as extremidades. 2,5% de um lado, 2,5% do outro. Eu tenho a parte que é a raridade e o grande maioria é aquilo. Então, dá os intervalos de normalidade. Agora, nós temos o normal da faixa de função, que é bem diferente. Então, dentro desse intervalo da normalidade, qual é o melhor valor para determinado exame? Vamos pegar assim, a ferritina. Ferritina vai, por exemplo, de 10 a 300, 310. 10 o mínimo, 300 o máximo. Qual seria o valor normal disso? Você pega o mínimo com o máximo, soma. Cada exame é uma coisa. Vai dar 310, vamos fazer 310. Dividir por 2, 150, 155. 150. Então, para mim, doutor Renato, para médicos da medicina funcional,
uma variável boa da ferritina estaria entre 120 a 170, dentro desta normalidade. O T3, acabei de dizer para vocês, por que o médico não faz o diagnóstico? Primeiro que eles pedem, na nossa idade, na minha idade, na idade da Verônica, da Nívia, não das mocinhas, mas eles pedem TSH e T4 livre, geralmente. Mas, assim, primeiro, o T4 livre não é o cara da tireoide. Por que não pedem o T3 livre, que é o cara da tireoide? Por que não pedem o T3 reverso, que é uma forma que existe? Está lá. Verônica, você mesmo, você acho que colheu o T3 reverso comigo. Quando pedi exame, eu pedi para você o T3 reverso. Senão, você não teria feito nunca. Nenhum médico pede. Então, porque ele está lá, está no laboratório para ser dosado, mas nenhum médico da linha convencional pede. A gente pede. Por quê? Porque eu sei que eu tenho isso. Como é que nós descobrimos o T3 reverso, Verônica? Médico, principalmente quando dá plantão em UTI, eu que dei muitos anos plantão de UTI, tem hora que você não faz mais nada, né? Você já está cansado, você já viu todo mundo, os caras que você tinha que fazer massagem, você já fez, metade morreu, outra metade está viva, você já tomou bronca do teu chefe, porque não sei o que lá, você senta na poltrona, aí você fica com aquela sonoplastia maravilhosa. Aí você não tem o que pensar, você olha para aquele cara deitado ali e você fala assim, o que esse cidadão tem agora nesse momento? Como é que está o T3 dele? Aí descobrimos que os grandes inflamados, os politraumatizados, tinham um T3 lá diferente, inativo. Foi assim que nós começamos a descobrir que tinha o T3 reverso. E para que serve o T3 reverso se ele existe? Existe. Na natureza? Na natureza. Ele inativa o nosso metabolismo. Quando está tudo funcionando muito bem, os animais que hibernam, por exemplo, o urso, ele come, engorda. Aí começa a chegar os meses de inverno. Como eu falei, ele engordou, ele começa a inflamar. Ele começa a inflamar, as citocinas inflamatórias liberadas pelo tecido gorduroso vão promover a alteração da produção do T3 em T3 reverso. E aí o que acontece? O T3 reverso começa a diminuir o metabolismo dele. Então, ele dorme, um metabolismo rebaixado, porque ele está inflamado, e essa inflamação ajudou ele a rebaixar o metabolismo. Olha que linda a natureza. E ele sobrevive aqueles meses hibernando, porque ele precisa de menos energia para se manter. O doente crônico também tem T3 reverso. E por quê? Aí eles começaram a falar, bom, mas se o T3, aí eles viram que tinha a síndrome do baixo T3, do paciente de UTI. E se eu der T3, não melhorava o paciente? Puta, por que não está melhorando o paciente? Aí a gente começou a entender. Ele começa a produzir o T3 reverso, ele teve um grande traumatismo, liberação de citocinas inflamatórias, liberação de grandes quantidades de cortisol, que vai impedir a atuação do T3, lembra disso? E ele está com um hipotiroidismo. Claro, por que o corpo faz isso? E eu dei T3 e o cara não melhorou, porque a gente falou, o T3 está baixo, por que não faz isso? É simples. O corpo, inteligentemente, está fazendo o quê? Desligando a energia dos demais setores do corpo para que eu possa usar toda a energia que sobra no processo de cicatrização. Então, na medicina funcional, nós não olhamos esse exame. Quantas vezes você já viu o exame comigo lá? Eu não olho a normalidade. A gente tem algumas vitamina B12, vai de 200 e tanto a 900 e tanto. Para mim, ela tem que estar acima de 500. Se tiver abaixo disso, está abaixo. Ah, mas deu normal. Aí o paciente vem e fala, deu normal. Vitamina B12, ácido fólico, a vitamina B9, de 5 a 19. Eu quero acima de 15. Deu 7. Eu quero acima de 15. Por quê? Porque teve um cara que foi estudar qual o melhor valor de ácido fólico, qual o melhor valor da vitamina B12. Onde isso vai repercutir? Vitamina B12. Vitamina B9, que é o ácido fólico. Piridoxina, que é a vitamina B6. Esses três vão influenciar um outro exame no sangue de um aminoácido chamado homocisteína. A homocisteína é um aminoácido anômalo que veio da metionina, que vem da nossa dieta. A metionina
Num metabolismo normal, deveria formar cisteína. A cisteína, depois de mais algumas etapas, vai produzir glutationa, que é um tremendo antioxidante. Mas, por falta de vitamina B12 ou por falta de ácido fólico, as pessoas não comem verdura, não estão tendo ácido fólico suficiente. Ninguém mais come quase verdura. Ácido fólico baixo. A gente, fatalmente, muitas vezes tem que repor ácido fólico. Ou tem uma piridoxina baixa, que é a vitamina B6, homocisteína aumenta. E a homocisteína é importante para quê? É um fator de proteção vascular. A homocisteína, quem é meu paciente já ouviu essa história. Eu falei, é o cara da com gás com a britadeira, abrindo buraco no assoalho vascular. Então, quando eu tenho buraco no assoalho do meu endotélio, eu tenho o que a gente chama na medicina de disfunção endotelial, fator de risco para infarto e derrame. Eu formo buraco no piso do vaso. Aí eu tenho lá os LDL, que é o mau colesterol, que na verdade são 3 subgrupos, né? São 11 subtipos, 3 subgrupos. Tamanho grande, médio e pequeno. É o LDL pequeno que é o perigoso. Por quê? Ele é pequeno porque ele é uma bolinha de gude, pequena, densa e pesada. Então ela vai rolando no piso do endotélio. Aí eu estou com pouco vitamina B12, aumentou minha homocisteína, que é o cara com a britadeira, que abriu um buraco. O LDL ruim, pesadinho, cai na caçapinha. Somente quando o LDL entra embaixo do piso, é que ele vai formar a placa de colesterol. Então, olha só que interessante. Eu estou comendo uma alimentação que, ao longo do tempo, me deixou com vitamina B12 e ácido fólico, vou ser bem exagerado, baixo. Aí, quando eu doso vitamina B12, eu vejo que está baixo. Ácido fólico, eu vejo que está baixo. E a homocisteína está lá em cima. Dá 20, 21, 22. Eu quero ela menor que 8. Dá 20, 21, 22. Eu não lembro agora o normal da homocisteína, em torno de 15, 17, alguma coisa assim. Eu quero pelo menos abaixo de 8. Esse cara, ele poderá infartar. Só que o colesterol dele está tudo bom, não tem nada de anormal. É aquele cara que fez o check-up cardiológico, está tudo muito bem, e no dia seguinte cai duro, feito um presunto, com a cara no chão ainda. Então, o que aconteceu aqui? Olha como a medicina funcional fez a analogia. Eu estou com um risco maior de infarto e derrame. O que acontece? Ácido fólico está baixo? Eu dou lá o 5-metiltetraidrofolato, que é o ácido fólico na sua forma natural. Eu vou dar um pouquinho de vitamina B12. Eu vou dar um pouquinho de piridoxina, porque eu sei que essas 3 vitaminas estão envolvidas o corpo. Ele tenta consertar, ele viu que ele formou muita homocisteína, ele tenta, mas se não tiver essas vitaminas, ele não tem as ferramentas. A vitamina, muitas vezes, é a coenzima, é a chave que liga o motorzinho para reverter a coisa. Não tem a vitamina, não liga, começa a acumular. Então, o que acontece com esses caras? Eu dou vitamina, vamos fazer só de conta que é o ácido fólico. Eu dou o 5-metiltetraidrofolato, dentro de uns 2 ou 3 meses, eu doso de novo a homocisteína, que estava em 25, já chegou, por exemplo, em 12, em 13. Opa, baixou. Então, aí eu vou ver, por que não baixou abaixo do que eu quero, 8? Então, ou está faltando ainda o ácido fólico, ou eu vou ter que associar, por exemplo, uma vitamina B12, porque aí depois, no próximo exame, eu vi que a vitamina B12 não está bacana, ou eu tenho que ajuntar o que a gente chama de um agente de metilação. Né? Eu vou dar uma trimetilglicina, eu vou dar uma maneira de proteger melhor esse coração. Aí a homocisteína cai. Então, eu não precisei dar remédio nenhum. Através da suplementação dessas vitaminas, desses minerais, eu consigo melhorar um fator que estava colocando o paciente em risco de um infarto, ou de um derrame, ou de um AVC. Foi claro? Uhum. Não, entendi. Tá? Então, você mesmo que me pediu, a gente vai tentar fazer, porque assim, a questão de exames laboratoriais é uma coisa imensa, né? Cada exame laboratorial tem a sua interpretação na medicina convencional e na medicina funcional, que é o que eu faço. Então, eu vou bolar um curso bacaninha para o público leigo, porque tem muita, você vê, aqui a gente vai falar muito de enzimas, coenzimas, de fatores. Então, às vezes, o conhecimento aí é muito necessário para que você entenda todas as... Se eu te mostrar um mapa do metabolismo do ser humano, você fica doido. É um negócio complicadésimo. Então, fazer um curso sintetizado para você entender o que é bom, dá para fazer assim, olha, vitamina B12, o legal é estar mais ou menos nisso.
Ácido fólico, mais ou menos nisso. Por quê? Porque os detalhes são muito complicados. Cada exame tem sua avaliação, né? Hemoglobina glicada. A medicina convencional, ela me fala que 5,4 de hemoglobina glicada está tudo bem, eu só devo me preocupar de 5,7 para cima até 6,4, porque você entrou no pré-diabetes. E de 6,4 para cima, você já está diabética. Agora, 5,4 que o médico convencional acha bom, eu acho ruim. Você mesma já ouviu eu falar isso, a Nívia também e outros que estão aí, que são meus pacientes. Por quê? 5,4 convertido numa glicose média estimada, ela me dá uma glicose média estimada em torno de 110. A hemoglobina glicada, ela faz o quê? Ela está me dizendo o que acontece com a hemoglobina que está dentro da tua hemácia quando ela tem uma exposição a muito açúcar. Então, a hemoglobina passa a ser aquela balinha de goma que eu pego e jogo no açúcar e ela, aquela coisa maravilhosa, todos nós comíamos quando criança, aquela gominha cheia de açúcar. Essa é a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada perdeu a sua função, ela não funciona mais. Então, o que acontece? É uma reação irreversível, eu perdi esta hemoglobina e só vou reavê-la quando a hemácia morrer e for reciclada. Quanto tempo leva isso? 3 a 4 meses, a vida da hemácia. Então, a hemoglobina glicada mostra para mim o seu padrão de consumo de açúcar numa faixa de 3 a 4 meses. Eu tenho um outro exame, que é a frutosamina, que me mostra em torno de 15 dias o que está acontecendo com o seu açúcar. O cara que vai para mim e vai com 5,4 de hemoglobina, ele vai receber uma orientação para tentar melhorar um pouco mais o consumo dos açúcares globais, os carboidratos processados. Por quê? Eu estou dizendo para ele o seguinte, olha, o teu exame está me dizendo que, na média, você está com uma glicose de 110, 114. É isso que eu estou vendo. Lembre-se que 110, 114 está obrigando o seu pâncreas a produzir insulina demais. Cronicamente. Então, você vai ter a resistência à insulina, que vai propiciar ao Felipe chegando, que vai propiciar ao aparecimento do diabetes mellitus. Então, eu não consigo aceitar uma hemoglobina de 5,4. Outro exame que eu uso, a insulina, tem a faixa de normalidade. O que é a insulina normal? Eu não vou dizer o que é a normal, eu vou dizer assim, o que os estudos, principalmente das zonas azuis, que eu falei um tempo atrás, mostraram. Zonas azuis são regiões do planeta em que as pessoas são centenárias. Okinawa, lá no Japão, Loma Linda, na Califórnia, na Costa Rica tem uma outra comunidade pequenininha, Sardenha, na Itália, e Cária, na Grécia. Povo totalmente diferente um do outro, mas com algumas similaridades em termos de consumo alimentar. Uma das características que se estudou, porque, eu quero viver mais, como é que eu faço? Vamos dosar o exame de sangue desse indivíduo. A insulina média dele virava em torno de 5. Então, se a Verônica vai passar comigo e está com insulina de 10, para mim está bom? Não, ainda não está bom. Mas se eu considerar que a Verônica antes tinha 24 de insulina, agora está em 10, puta, já melhorou para caramba. Entendeu? Então, essa é a questão dos exames laboratoriais. Não sei se eu respondi, se eu exemplifiquei bem, que é muito variado. Cada exame tem uma avaliação subjetiva, né? Foi claro, Verônica? Não, entendi. Tá bom. Tem mais alguma dúvida? Alguém aí? Tá. O Felipe, eu vi que você entrou. Você está aí, Felipe? Deixa eu ver se o Felipe dá uma manifestada aí. Felipe? Não. Eu vi ele entrando, não sei se ele conseguiu entrar ou não. Filipinho, você falou que ia vir, eu vi você entrando, eu admiti, mas não sei se ele entrou. Não sei se ele conseguiu entrar ainda. Deixa ele aí. Então, quando a gente consegue, tá aqui, fazer uma identificação precoce do mau funcionamento da tireoide, ou que a gente consegue identificar a presença de anticorpos contra a glândula tireoide, isso pode dar para a gente a oportunidade de evitar que a coisa complique. E muitas vezes os pacientes que a mim chegam
Já chegam assim com algum tempo de história já, passando de A para B, de C para D, de E para E, de especialista 1 para 2, para 3, para 4, para chegar num diagnóstico. E não chegaram, né? Hoje atendi um caso muito interessante, que é um paciente com ataxia cerebelar. É uma doença muito interessante, uma doença neurológica, e eu adorei. Por quê? Adorei, perdão. Coitado do paciente, está realmente um pouco complicado. Mas o que acontece? Não conseguiram, na medicina convencional, achar a causa. E, geralmente, ela pode estar envolvida com genética, não é genético, não é isso, não é aquilo. O neuro não sabe mais o que fazer. Então, estão dando sintomáticos ali, segurando. Eu adoro isso. E, geral, eu tenho um axioma. Passou com o especialista 1, 2, 3 e 4. Não resolveu? Gente, suspeita de um cara só. Glúten. Suspeita. Pode suspeitar. Eu vou dizer para você que, ao longo dos últimos anos, muito pouco erro diagnóstico eu tive com relação ao glúten. Então, a ataxia cerebelar melhora muito com a retirada do glúten. A ataxia cerebelar também melhora muito com a administração de vitamina D, que leve o indivíduo para níveis aceitáveis de vitamina D. A medicina convencional hoje, Verônica, de novo para você, acha que indivíduos jovens, acima de 20, está tudo bem. Acima de 60 anos, vitamina D. Acima de 30, está tudo bem. Eu digo, está tudo bem com uma ova. Em 2012, um grupo de pesquisadores holandeses, por 2 ocasiões, fizeram um estudo indo para a África. Por que para a África? Foi lá que a civilização teoricamente humana surgiu. E pegaram tribos atuais que vivem como os nossos ancestrais. E dosaram nesta tribo a vitamina D. Na primeira, pegaram só 2 tribos, a faixa normal deles foi de 40 a 60. 40 a 60. Estão dizendo para mim que 20 é bom. Estão dizendo para mim que na minha idade 30 é bom. Duvidaram, eles voltaram numa segunda ocasião e ampliaram com mais tribos, 40 a 60. Então, qual é o nível ideal de vitamina D? Pelo menos 40 a 60. Só que tem um detalhe. Vai ver a população que doou esse sangue para fazer o exame. Todo magro, câncer quase não existe entre eles, não são tão doentes, não têm doenças autoimunes. Então, esses níveis de vitamina D precisam ser revistos. Tipo de paciente que eu muito atendo, eu tenho muito câncer comigo. Poucos são os pacientes em que o oncologista pediu uma dosagem de vitamina D. Poxa vida, a gente sabe que ela é importante para o tratamento do sistema imunológico, por que não se pede vitamina D? No tratamento dos vírus, de forma geral, vitamina D é mortal para os vírus, se eu tiver uma vitamina D em níveis adequados. Por que não se fala nisso? Quantas pessoas nesta pandemia que morreram com vitamina D baixa? Então, quando a gente faz uma avaliação precoce e quando a gente vê todos os fatores de risco que estão envolvidos, a chance de você conseguir resolver e reverter uma situação, como no caso o hormônio tiroidiano, a doença tiroidiana, você pode até fazer com que esse paciente não precise tomar remédio da tireoide durante muito tempo. Eu tenho esta graça de dizer para vocês, são poucos, mas eu tive alguns pacientes que já estão sem o remédio da tireoide. Como eu tenho pacientes que deixaram de ser diabéticos. São muitos? Não, não são muitos, porque não é fácil, de novo, mudar comportamento. Para os pacientes com função tiroidiana inadequada, a medicina funcional ajuda a otimizar os níveis hormonais com o plano, aqui vem a diferença, de tratamento holístico, que inclui a dieta, o suporte nutricional, tem a minha coleguinha nutricionista Renatinha que está aí, a redução do estresse e a terapia de reposição hormonal, que muitas vezes não se resume somente à administração do T4. Então, às vezes, eu me vejo obrigado a fazer uma combinação. O T4 e o T3, eles giram no corpo humano numa relação mais ou menos aproximada de 5:1. Então, por exemplo, eu tenho 25 microgramas de T4, eu tenho 5 microgramas de T3. Essa é a relação saudável. Então, eu começo a repor, meio num esquema de alquimia, mas uma alquimia inteligente, documentada, científica, e faço o quê?
eu facilito um pouco o trabalho, porque agora eu e todos vocês já sabemos que não depende só do T4, eu preciso do T3. Então, eu vou dar um pouquinho do T3 para ajudar seu corpo a entender que está tudo normal. Vou corrigir a dieta, vou corrigir a inflamação intestinal, que eu falei lá no começo, vou corrigir o estresse, vamos fazer uma atividade física. Olha, você não consegue fazer uma yoga, uma meditação, vamos tentar melhorar uma acupuntura, vamos repor os hormônios. Por quê? Se eu atuar precocemente e não tiver tanta lesão, talvez você não precise ficar com o hormônio da tireoide o resto da vida. Então, normalmente, aqui, por exemplo, é o que eu costumo pedir para o tratamento da tireoide. Gente, não precisa anotar, não, porque isso aqui, essa é a apostila também. Vocês vão ter isso junto aí, depois eu vou mandar para vocês, tá? Mas eu peço tudo isso. Eu peço, olha, aqui, o T3, eu peço o T4, eu peço o TSH. Medicina convencional pega o TSH e o T4 livre, free T4 aqui, ó. Eu quero saber o T3 livre também. Eu quero saber o T3, eu quero saber o T3 reverso. Você deu para ver que eu tentei imitar aqui, mas não deu certo, né? Ficou T3 reverso, eu falei, puta, ficou em inglês aqui, aqui em português. Ei, Renatão, cearense, lascado. Mas tá bom. Então, esse é um perfil, por exemplo, básico de tireoide, além dos anticorpos, anticorpo antitiroglobulina, anticorpo antitiroperoxidase, além de eu ver como é que está o cortisol, além de eu ver como é que estão os hormônios sexuais, porque é uma conversa espantosa entre todos os hormônios. Vocês sabiam que se vocês não estiverem com os hormônios da tireoide funcionando adequadamente, os hormônios sexuais também não vão trabalhar adequadamente, e vice-versa. Há uma codependência muito grande. Então, eu faço esse painel de tireoide, mais os anticorpos, que eu não pus aqui, né? Eu pus mais a parte hormonal, e mais toda a parte metabólica, eu vou ver o sódio, o potássio, magnésio, selênio, o zinco, tudo isso, o ferro, a ferritina, tudo isso vai me mapear. Eu vou entender, olha, bioquimicamente ele pode estar com uma deficiência aqui na área da tireoide, mas aqui no processamento mental também não está legal. Ele está com sinais de inflamação crônica. Normalmente, essa inflamação está relacionada ao intestino. Eu vou ter que melhorar esse intestino. Quando eu suspeito de intoxicações, aí a gente entra no perfil das intoxicações, eu vou dosar o arsênico, vou dosar o mercúrio, o alumínio. Então, é uma coisa que agora vocês estão tendo uma visão melhor, né? Então, está aqui, ó. O painel que eu costumo fazer, ele permite identificar o quê? Os pacientes com doença autoimune da tireoide precocemente. E aí o que eu faço? Eles ainda não podem nem estar sintomáticos. Eles estão com a doença e nem sabem que estão. Felipe, se você estiver aí, você falou que entrasse, me dá um toque, fala alô para mim. Identificar a causa de muitos casos de fadiga e problema de saúde, porque é aquilo, às vezes, na avaliação do médico geral, ele não está tendo um problema identificado nos exames que eles fazem, mas o paciente já está com algumas manifestações que me fazem pensar na tireoide. Se eu atuar precocemente, eu vou ter um resultado melhor. Senão, esse cara vai ficar andando de médico a médico até ele começar a ter uma manifestação mais exuberante e até que os exames que os colegas pedem comecem a se manifestar. TSH, Verônica, para mim, até de 0,4, né, 4,6 até 4,6, normalidade do hormônio TSH. Para mim, ele tem que estar abaixo de 1,5, seria o ideal. Quando eu vejo um TSH de 2 para cima, eu já sei que há um problema na tireoide. Tá? Já sei que há um problema na tireoide. Meu colega da medicina convencional fala, não, você está ótimo. E o paciente está aí para o tiroidiano. Então, nós estamos vendo um número crescente de pacientes que têm problemas com o metabolismo do hormônio da tireoide. Então, a tireoide, T4 e 20% do T3. Aqui eu já falei, basicamente é aqui, né? A tireoide produz T4 e 20% do T3. 80% do T3 ele vem lá da periferia, que é um resumão, tá? O total plasmático do T4 é 45 vezes o de T3. Então, você vê, você tem muito mais o T4 do que o T3, porém, o cara que é o importante aqui é o T3. O T3 é mais potente, ele possui mais afinidade pelo receptor. E 45% do T4 é convertido a T3 reverso pela ação da deiodinase tipo 3.
ele é metabolicamente inativo. Quem? O T3 reverso. Então, tudo isso aqui eu tenho que levar em consideração para dizer se você está hipotiroidiano ou não. Agora, depois vocês vão olhar esse material, vocês vão lembrar, mas vocês vão ter esses nominhos na cabeça de vocês e vai fazer muito mais sentido. Puta, agora entendi por que está me dando T3. Agora entendi por que eu não estava sendo diagnosticado. Nossa, agora entendi que o estresse é importante. Quem? Problema de hormônio mexe muito com a pessoa. Alô? Quem? Alguém está querendo perguntar alguma coisa? Bom, então, continuamos. Se quiser perguntar, abre o microfone e pergunta, gente. Doutor, Então, eu queria fazer uma pergunta. Boa noite. Oi, Marli. Tudo bem? Diga. Tudo bem, graças a Deus. Então, doutor, eu tenho tireoidite de Hashimoto. Há um tempo atrás, eu fiz bariátrica, tá? Eu fiz bariátrica há quase 9 anos atrás. Perfeito. E antes da bariátrica, a minha vitamina D e meu cálcio sempre deram baixo. Aí eu tentei fazer sempre a reposição de cálcio com magnésio, vitamina D, enfim. Só que daí que depois da bariátrica acentuou mais ainda. E por mais que eu tome as vitaminas, eu tomo as vitaminas, procuro sempre dosar, eu faço formuladas ela, porque meu irmão tem farmácia de manipulação, ele faz manipulado para mim, mas mesmo assim eu não consigo, doutor, não consigo manter um nível de vitamina D, nem de cálcio, nem de... Isso sempre, para mim, é muito baixo. Eu não consigo, não sei que mistério é esse que eu não consigo controlar. Não é um mistério. Me conta uma coisa, qual foi a técnica que você fez? Você sabe? De bariátrica? De bariátrica... Você tirou um pedacinho do intestino, do caminho? Foi. Tirou um pedacinho, todo um pedacinho do intestino. Então, você já começa a ter uma certa dificuldade em absorção de alguns nutrientes. Para a vitamina D ser bem absorvida, eu preciso ter bem níveis adequados de magnésio, tá? Eu preciso de ferro também. Então, se você não está tendo esta nutrição adequada, você não vai conseguir repor. 2, depende do nível de reposição que você está fazendo da sua vitamina D. Quanto que você está repondo? Hoje eu estava conversando com uma colega minha do HC, ela pegou um Covid e a gente estava conversando, eu falei, olha, tome 10.000 unidades de vitamina D por dia. Eu estou de Covid, doutor. Estou tomando ainda mais reforçado, porque eu estou de Covid. Isso. Aí ela me perguntou, nossa, Renato, 10.000, uma colega minha do HC, 10.000 unidades, nossa, você não se preocupa com o cálcio? Eu falei, não me preocupo com o cálcio nesta dosagem. Aliás, até 20.000, eu não me preocupo com o cálcio. Porque 10.000, 15.000, você pega e produz naturalmente em 15, 20, você que é clarinha que nem eu, 15, 20 minutos de sol, que você tome um bom sol, aquele sol da hora do almoço, das 11 até uma da tarde, você fica com a pele hiperemiada, rosadinha, você produziu 10.000, 15.000 unidades de vitamina D. O que pode estar acontecendo no seu caso, primeiro, é quantas unidades de vitamina D você está tomando. Talvez você não esteja... 7.000. Então, 7.000, será que é o suficiente? Pode ser que não. Eu tenho pacientes que eu tenho que dar 15.000, 20.000, e aí ele começa a subir. Só que também tem que olhar o seguinte, como é que está a sua parte nutricional global. Porque não é só eu dar a vitamina D, eu preciso de alguns cofatores, o magnésio é um deles, para que essa absorção ocorra. Então, eu tenho que fazer o quê? Aquilo que você acabou de ver aqui, o seu médico tem que fazer o quê? Fazer esse painel para ver se você está bioquimicamente equilibrada. A cirurgia bariátrica, ela trouxe uma grande vantagem, eu não nego. Eu acho que a medicina convencional também começou a usar demais ela. A cirurgia bariátrica, ela foi criada para a obesidade mórbida. Então, o que acontece? A obesidade mórbida é aquela em que o indivíduo atinge um peso tamanho que ele começa a sofrer risco de vida. Eu cheguei a pegar, agora nem tanto, mas na época que eu trabalhava com emergência, a famosa síndrome de Pickwick.
que é o quê? O indivíduo, ele pesava, jurou, 320 quilos. Precisou do corpo de bombeiro quebrar a parede para ele poder passar, porque não passava pela porta esse cidadão, ele era enorme. E como é que nós vamos fazer uma cirurgia bariátrica nele? Então, ele foi para o HC, ficou internado lá há muito tempo para tentar reduzir a massa corporal dele. E a picuíque, o que que é? Ele estava com tanta gordura, e ele, enorme como estava, ele quase não andava mais. Então, ele ficava deitado. O peso da gordura abdominal impedia o diafragma de expandir. Então, a gente tinha que colocar o CPAP para ajudar a infundir oxigênio para ele respirar, senão ele ia morrer. Esse cara precisa de uma bariátrica, porque ele precisa perder muito peso. Agora, o que eu vejo, que é uma crítica que eu acho que é bom, para você foi legal, ok, maravilha. Mas quando a gente analisa os resultados nos últimos 10 anos das várias técnicas bariátricas, 70% dos pacientes que fizeram alguma técnica de cirurgia bariátrica, ao final de 10 anos, 70% deles recuperaram o peso ou estão até pesando mais do que o inicial. Porque, na verdade, não foi trabalhado o quê? A mudança comportamental, o entendimento de que você tem que mudar. Tá bom, vamos fazer. Oi, que lindo, perdi 40 quilos. Mas e aí? Tá bom? Então, precisa ver isso. Às vezes, eu tenho alguns pacientes bariátricos que a solução não é essa. A solução é injetar. Então, a gente hoje tem a disponibilidade de ter apresentações injetáveis de vitamina D, que tem com vários tipos de dosagem, tem de 100 mil, tem de 600 mil. Você aplica e você vê que o pico sobe. E outra vantagem, um trabalho clínico que eu li agora, muito bonitinho, que mostra que ele dura até mais tempo. A queda dele começa a demorar um pouquinho mais do que a tomada via oral. Você toma via oral, sobe. Parou de tomar, ela vai começar a descer. Com a injetável, ela começa a descer, mas ela demora um pouco mais. Então, você programa. Por exemplo, eu tenho pacientes bariátricos que vão a cada 2 ou 3 meses, tomam uma picadinha no bumbum, e a vitamina D se mantém em 60, 70, 80 e fica estável. Tá? Então, você tem que fazer uma consulta com o meu colega aí que cuida de você e ver se é o caso de você usar injetável. Tá bom? Tá bom, obrigada, doutor. Nada. A verificação, olha aqui, está aqui que eu acabei de falar para você. A verificação e suporte de nutriente importante para a produção e metabolismo adequado. Você está tendo o iodo necessário na sua dieta, você tem selênio, zinco e ferro na sua dieta que vão estar ajudando. Olha os gatilhos aqui, procurando e removendo os gatilhos para a doença autoimune. Você me falou, eu tenho tireoidite de Hashimoto. Tenho quase certeza, vou arriscar, pode ser que não, que seu médico não tirou glúten de você. Tirou? Não. Não tirou, não tirou glúten. Aliás, doutor, eu, por conta própria, eu estou eliminando. Eu estou me sentindo tão bem, mas tão bem. E estou sentindo realmente, como o senhor está falando aí, que parece que eu desinchei. Eu estou me sentindo assim, tão feliz, e isso está me estimulando mais ainda para eu deixar por completo o glúten, porque é maravilhoso. Eu estou me sentindo outra pessoa por ter, eu por conta própria. Foi uma questão de que realmente é assim, é como o senhor diz, a bariátrica tem que começar por aqui primeiro. Então, eu estou fazendo um trabalho psicológico o tempo todo. Eu já fiz antes de fazer a bariátrica e estou fazendo ainda. Quando eu vejo que eu vou querer dar aquela escorregada, eu digo, não, eu tenho que voltar ao meu equilíbrio. E um deles foi eu ter tirado o glúten. Eu estou me sentindo outra pessoa, doutor. Maravilhosamente bem. Até voltei a emagrecer mais. Então, pois é. Outro toque maravilhoso para vocês. Glúten. Não existe aveia sem glúten, tá bom? Ah, não, eu tirei o glúten, mas eu como uma aveiazinha, mas eu compro até um carimbo desse tamanho aqui que está escrito não contém glúten. Papo furado, mentira, bullshit, papo para enganar. Não é assim, é mentira. Mentira, 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 mentira. E ninguém me tira essa verdade. Existe uma coisa chamada partes por milhão. A aveia, quando ela está livre de tantas partes por milhão, né, de 0 a 20 partes por milhão, eu posso pôr o carimbinho lá que não tem glúten. Por quê? Se um cara com doença celíaca comer, ele não vai sofrer. Agora, a sensibilidade não celíaca ao glúten, que é o que provavelmente gerou a tua tireoidite de Hashimoto, ela
não pode comer a aveia naquela quantidade minúscula de glúten, porque vai dar problema na tireoide. Exemplo, eu tenho uma chefe de cozinha, hoje está na Itália, casou, maravilhosa, linda, porque ela não queria casar, porque ela falou, Renato, eu vou me borrar, não vou falar o que ela falou na consulta, não, eu vou falar assim, ela falou assim, doutor Renato, eu vou estar no matrimônio, eu vou cagar nas calças, porque eu não consigo segurar. Aí eu tirei, achei que era o glúten, tirei o glúten, e melhorou. Se eu fosse cagar 7 dias por semana, agora eu cago 2 só, mas ainda estou cagando. Então, estou achando que não é o glúten. Falei, não, é o glúten sim. Vou fazer só uma pergunta para você. Você come aveia? Ah, como? Todo dia de manhã, mas é sem glúten. Eu falei, não é. Então, o que eu faço? Aí eu oriento o paciente. Falei, eu vou pedir o exame para ver como é que você reage com o glúten. Depois que colher, você tira o glúten. Vai levar umas 3 semanas para você voltar. Você vai me contar, porque você vai ficar sem glúten até voltar, para a gente ver se alterou esses 3 dias que você faz cocô. Precisei esperar 3 semanas? Não. Uma semana ela me ligou e falou assim, você é bruxo. Falei, como assim? Renato, parou. Eu não estou tendo mais diarreia, só porque eu tirei a aveia. É verdade, só porque tirou a aveia. E tirou, casou, está super feliz, veio passear aqui no Brasil, me visitou, voltou para a Itália. Então, assim, glúten é uma coisa séria. E aí eu pergunto, outra pergunta para você, Marli. Você dosa, quando você vai no seu médico, ele dosa o anticorpo antitiroglobulina ou só dosou uma vez, ou nunca dosou? Eu nunca Antitiroglobulina... dosei, não. Não, nunca dosei, não. Você deve ter dosado, porque para você ter um nome, tireoidite Hashimoto, ou um ou outro deu positivo, tá? Mas, o que eu quero dizer é assim, normalmente na medicina convencional a gente faz uma vez só, e não faz mais. Na medicina funcional, a gente faz. E eu, como tenho essa rotina de pescar os pacientes para ver se eles contam verdade ou mentira, a Nívia sabe, quando ela conta mentira para mim, eu vejo nos exames. Você está mentindo. Ah, não estou, não, está mentindo. Então, eu tenho alguns pacientinhos assim, 1.300 do anticorpo antitiroglobulina, para vocês aí que estão da área da saúde, que estão fazendo. Aí eu tirei o glúten. 4 meses depois, antitiroglobulina de 1.300 caiu para 300. Tá? Depois, era assim, novembro. Eu falei, olha, não vai abusar. Não, doutor, fique tranquilo. Olha, novembro. Não, fique tranquilo. Aí tá bom. Eu não confiei. Como, né? Vocês, mulheres, são um pecado. Eu não sei o que é que tanta mulherada gosta de comer um negócio assim. Ah, um docinho, um panetoninho, não, chocolatinho, brigadeirinho. Tá. Então, assim, faz esse exame quando você voltar. Tinha caído para 300, passou dezembro, Natal, Ano Novo, comecinho de fevereiro ela voltou para o exame. Ai, que lindo, de 300 subiu para 1.300 de novo. Eu falei assim, o que aconteceu? Aí com aquela cara linda, maravilhosa, puta cara de pau, ela chegou e falou assim, ai, doutor, ai, não aguentei, minha mãe faz um panetone, me acabei no panetone. Acabou você e acabou com a sua tireoide de novo, né? Então, veja, o glúten tem relação, sim, com a formação de anticorpos. Guardem essa informação. O glúten, ele não é... O que é o glúten? O glúten é um negócio que se forma quando você tem a gliadina e a glutenina, as proteínas de reserva lá do trigo, você agita elas para fazer o pão. Você mistura com água, põe a farinha e faz a agitação. Desse trabalho todo nasce o glúten. Tem gente aí que é da minha época, quando a gente era pequenininho, a gente não comprava cola Tenaz, que era cara. Hoje é barato, né? Cola Prit, Tenaz, hoje é chique, tem o batonzinho assim. Tenho vontade de passar esse batom em alguns pacientes também. Mas a gente fazia o quê? Farinha na água, virava o quê? Cola. E aí a gente fazia o pipa. Aquele creme grudento é o que se forma dentro do intestino da gente. Placas enormes. Então, imagina aquilo dentro de você. Só que o glúten, ele tem uma propriedade quando chega lá no intestino. Por que você ficou, Marli, com a tireoidite Hashimoto? Esse glúten chegando lá, ele estimula a produção de uma enzima chamada zonulina, de uma proteína chamada zonulina. Da boca até o ânus, a gente só tem uma camada de células. E essa camada de células separa o lado de fora do corpo do lado de dentro. Tudo que está no seu intestino ainda está do lado de fora. Ele só passa a entrar no seu corpo quando ele passa pelo aparelho intestinal.
O glúten faz isso, ele abre as portinhas fechadas do intestino. E aí começa a entrar coisa que não devia. É aqui que começa a formar os anticorpos que vão atacar a sua tireoide, então deixando você doente. Você tirou o glúten, fechou de novo. Então, dentro de algum tempinho, se tudo correr bem, a tua tireoidite Hashimoto vai estar muito melhor, ou talvez até curada. Tá bom? Tomara Então, que assim seja. é o que você fez. Você procurou, aqui o item 2, procurou e removeu os gatilhos para a doença autoimune da tireoidite. Esses podem ser alimentos, podem ser toxinas, o estresse e alterações no microbioma, bactérias que vivem no intestino. Aqui, quando eu falo de alimentos, o glúten está lá no meio, tá? Renato, Então, oi. tem uma pergunta, duas perguntas da Nicole. Ela quer saber se o marcador CA199 tem alguma coisa, tem alguma relação com a tiroide, tá? E a segunda pergunta dela é exatamente do glúten. Esse pão sem glúten que se vende no mercado é saudável? Tá. O marcador CA199 é um marcador específico para câncer. Agora, quando você está... Ela perguntou se tem a relação com o glúten, isso? Eu não entendi a pergunta do CA199, Nívia. Nívia, o que é a pergunta do CA... Oi, Renato. De entender Oi, como oi. está relacionado o marcador 19,9 com a tireoide, caso exista essa relação. Não, existe relação, todos os marcadores. Gente, tudo no corpo, aprendam isso, tudo no corpo está relacionado. O glúten, o excesso de carboidrato. Já respondendo a segunda pergunta da Nicole. Quando eu tiro o glúten e coloco um produto sem glúten, eu estou tirando o glúten, que é uma coisa ruim. Não necessariamente eu estou colocando uma outra coisa boa. Vamos entender o que eu quero dizer? E como isso está relacionado ao câncer, que é a tua pergunta. Uma fatia de pão Obrigada pelo integral, cachorro ali, ó. uma fatia de pão sem glúten, né? A fatia de pão integral, Vic Bold, tem um índice glicêmico de 72. Uma fatia de pão com farinha de arroz, que não tem glúten, tem um índice glicêmico de 84. Eu tirei o glúten, mas coloquei um pão que forma mais açúcar do que o pão com glúten. Então, eu tirei o problema do glúten e coloquei o problema do açúcar. Aliás, outro conhecimento para vocês. Aveia é açúcar puro. Eles dizem assim, mas, doutor, a aveia tem 2 carboidratos complexos. Tem sim, amilopectina A e amilose, que no corpo faz assim, puf, vira um punhadão de açúcar. Então, a aveia é açúcar. Quando eu tiro um produto sem glúten por uma farinha semelhante sem glúten, eu posso estar aumentando o índice glicêmico, aumentando a glicemia, aumentando a carga glicêmica dessa alimentação, que vai mexer na microbiota, vai produzir inflamação intestinal e vai perpetuar o ciclo por um outro caminho. Esse excesso de açúcar, se eu como ao cair no intestino, também será fermentado pelas bactérias, porque a gente não consegue absorver toda essa carga de açúcar. Essa fermentação vai gerar, por evolução, ácido, acidificando o seu corpo, e a acidificação do corpo é amiga de quem? Do câncer. Então, é o que eu brinco quando a mulherada... pergunta da mulherada, homem também, homem está começando a ficar assim também. Doutor Renato, então, eu tirei o pão com glúten, estou comendo um pão sem glúten, né? Eu falo, tá bom, mas quando eu falei para você tirar o glúten, não precisa ser um produto com glúten por um produto sem glúten. Você pode comer alface, que não tem glúten, rúcula, agrião, almeirão, chicória, abacate, banana, laranja. Tudo isso não tem glúten, mas não tem graça, doutor. Eu quero um brigadeiro, eu quero uma tortinha de não sei o quê. Então, assim, nós temos que tentar atingir um equilíbrio, que eu não seja considerado um radical islâmico para vocês. Puta, o doutor Renato é fogo, né? Para dizer outra palavra, porque eu já ouvi outras palavras. Ele quer que tire o glúten total. Gente, não é que eu quero que vocês façam o que é melhor para a saúde de vocês. A Marli está anotando sozinha, ó, ela sozinha, ela descobriu, ninguém falou para ela, ela está e desinchou, melhorou, está se sentindo mais disposta, e vai melhorar mais, vai perder peso, porque perde, tá? Eu acho que eu respondi para você, né, Nicole? Além do que, né, Renato, existem muita forma de você fazer pão caseiro com low carb, né, com baixo índice glicêmico. É só você se adaptar ao gosto, não esperar aquele gosto tradicional que a gente
gosta, né? Por aí. E, Tem mais uma pergunta da Alessandra, que ela falou que a nova técnica da bariátrica, que só amarra o intestino, ela também pode causar déficit de nutrientes e disfunção na tireoide? não é que ela vai causar, não estou dizendo que vai causar, estou dizendo o seguinte, são técnicas que a gente visa fazer o quê? Reduzir, fazer você comer menos. As técnicas de bariátrica, a finalidade maior delas é fazer você comer menos. Ou porque reduziu tanto o teu intestino, o teu estômago, que não cabe. Só que a natureza é engraçada, né? Ao longo dos anos ela vai voltando a compensar. Então, os efeitos, por isso que em 10 anos volta tudo. Porque vai compensando. Quando você tira, você tem 2 pulmões, você tem que tirar um inteiro. Não tem problema nenhum. Esse cara que ficou aqui, ele assume a função do outro. Isso é lindo na natureza. Então, nós queremos ser mais espertos do que a natureza, mas a natureza, Alessandra, acaba sobrepujando. Claro que é menos ruim do que aquela que você elimina um trecho de absorção de nutrientes. Mas acaba sendo uma técnica de pouco resultado, porque, na verdade, o que eu acho que deve ocorrer, você que faz terapia também, é tentar mostrar para o seu paciente que ele tem que realmente mudar o hábito, buscar saúde, não só o emagrecimento. Né? A saúde vai se repercutir na saúde mental, quando ele começa a comer melhor, vai se repercutir na saúde tiroidiana, vai se repercutir na saúde digestiva. Aliás, a Marli, você tinha refluxo? Você tem refluxo? Tinha, sim, tinha, e muito, nossa, terrivelmente. Eu tinha refluxo, sim, bastante. Fiquei boa. Melhorei, sim, bastante. Nossa, e como eu melhorei. É uma coisa incrível, incrível como eu só tive benefício ter tirado o glúten. Só tive benefício. E eu vou dizer mais para você. A hora que eu tenho pacientes que eu falo, se você tirar o glúten, me traga R$10 com os exames de sangue, você vai voltar para mim e falar que curou tua gastrite ou teu refluxo. Nunca perdi essa aposta. Então, gente, e mais? Vamos ver aqui onde nós estamos. Alimentos aqui ricos em nutrientes podem melhorar a saúde da sua tireoide, enquanto alimentos processados e inflamatórios promovem efeito. Falamos demais nisso tudo, né? Então tá aqui, ó, gente, ó, para a mulherada ficar com vontade doida. Olha que lindo. Então tá aqui, ó, Big Mac, tem aqui chocolate. Gente, ó, depois de aguentar o doutor Renato quase, nossa, já estamos quase terminando. Aguentar o doutor uma barrinha de chocolate vai bem, né? Olha aqui do lado de cá, olha que coisa linda, que coisa sem graça, doutor Renato. Cenoura, ai meu Deus do céu, abóbora. Gente, mas infelizmente, a nossa raça evoluiu com isso aqui, gente, ó. Nós estamos morrendo porque nós colocamos isso aqui, colocamos tudo isso aqui, ó. Talvez o cidadão aqui fala assim, para com isso, mané. Vocês estão se matando, né? Aqui o glúten que a Marli tanto falou, né? Alimentos com glúten, como pão, biscoito, bolacha, podem sim estar contribuindo para o problema da tireoide. Se você tiver sensibilidade ao glúten, com certeza está sendo um problema na sua vida. A Marli teve o depoimento dela. Um exame de sangue de sensibilidade pode ser realizado e todos os meus pacientes eles fazem esse exame e mostram. Aí vem aquela história de novo da medicina convencional, que fala assim, que é para Verônica. Ah, não, você não tem problema com glúten a ponto de desenvolver uma doença celíaca. Aí eu ensino outra coisa para vocês, terapeutas. Eu falo para o paciente, olha, faz de conta que o anticorpo contra o glúten que está aparecendo aqui no teu exame é uma arma que você montou para o glúten. É isso mesmo. O teu exame está me dizendo assim, tem um pouquinho dessa arma, não o suficiente para deixar você celíaca, mas você tem. Então, se teu corpo produz uma arma contra o glúten, ele gosta ou não do glúten. O paciente fica pensando, alguns ainda falam, ah, gosta. Não, não gosta, porque está produzindo uma arma. Então, você é sensível ao glúten. E aí eles tiram o glúten, aí começa a sumir esses anticorpos. Aí ele volta, depois eu tenho um paciente que assim, depois de um ano, estava tudo certinho. Voltou a subir um anticorpo anti-glúten. Eu falei, você voltou a comer glúten? Ele falou, não, doutor, não, voltei. Sabe o que aconteceu? Ele estava tomando Yakult Light. Ele realmente não sabia que estava tomando, mas eu consegui ver o aparecimento do glúten através do vidrinho do Yakult Light. Por quê?
Porque o Yakult Light, para ter a consistência igual ao Yakult normal, tem glúten. Então, se vocês forem na próxima vez do mercado, olha lá, o tampinha vermelha, está escrito, não contém glúten. Pega o tampinha verde lá, o que é light, contém glúten. Para dar o que? A consistência igual, porque o paladar muda totalmente e a venda cai. Então, tem que ter um gostinho parecido. Tá? Um exame de sangue pode ser realizado, tarará, tarará. Aí você está lá, se ocorre uma reação inflamatória, um exame de sangue sensibilidade ao glúten pode ser realizado pelo seu médico para ver se ocorre uma reação inflamatória quando você consome esses alimentos, que resulta em ganho de peso, fadiga e dor de cabeça. Tudo isso quase que a Marli falou. Né? Ela tirou o glúten, ela começou a perceber melhor em vários sintomas. Você também pode remover os alimentos com glúten por 3 semanas, aqui, ó, 3 semanas, para ver se algum sintoma desaparece. Se fizerem isso e desaparecer o sintoma, não tenha dúvida. É o que eu falo quando eu brinco. O refluxo é fantástico. Em média, dá uns 10 dias. 10 dias depois a pessoa volta e fala, doutor, acabou minha gastrite, acabou meu refluxo, não tenho mais. O omeprazol eu não sei nem como prescreve mais para os meus pacientes. O que a gente tem que aumentar aqui? Nós estamos já falando de tratamento na alimentação. Então, tirar o glúten, né? Aumentar a ingestão de alimentos anti-inflamatórios e ricos em nutrientes. É aquilo que vocês estavam perguntando aí. O que eu tenho que comer? Tirar o pão com glúten e colocar o pão sem glúten? Tá. Para a questão glúten, resolveu. Para a questão açúcar, não resolveu tanto. Então, devagarinho, vocês vão encontrar, seja para vocês, seja para os pacientes de vocês, uma metodologia que faça com que eles consigam remover os alimentos industrializados, empacotados, por alimentos mais naturais. Não é fácil. Eu mudei ao longo dos anos, mas levou anos também. Quer dizer, hoje eu praticamente não sei o que é glúten mais, não sei. Eu não digo, por que está dizendo praticamente? Eu come, né, doutor? Não, você vai na casa de uma pessoa, te oferece um negócio. Quando você vai ver, eu sou o melhor indicador de que tem glúten. Eu começo a ter refluxo, eu começo a ter uma queimação. Tinha glúten nesse negócio. Não, tu pode comer que não tem glúten. Mentira, tinha. Então, eu acho que é consciência. É difícil pra caramba. Nós não temos tempo, nós estamos trabalhando o tempo todo, agora estamos no meio da pandemia, cansados, estamos ficando em casa, ansiedade lá na casa do chapéu, com vontade de comer besterola, melhor do que comer uma maçã, uma pera. Então, eu acho que é uma doutrina, né? É uma disciplina que tem que ir devagarinho. Então, está lá. Alimentos anti-inflamatórios como vegetais e folhas verdes, tudo que vocês, mulheres, adoram, frutas e gorduras monoinsaturadas, poliinsaturadas saudáveis, são benéficos para diminuir o risco de doença cardíaca e diminuir a reação inflamatória. Outros alimentos são as vitaminas, as gorduras saudáveis que eu falei, para manter a estrutura da célula, né? Então, quem são? Olha, abacate, azeite, queijo, ovos. Ovos, ó, quantas vezes foi crucificado? Eu nunca tirei ovo da vida do meu paciente, não me arrependo. As nozes, as sementes, manteiga de amendoim. Alimentos com açúcar são geralmente os processados. Óleo vegetal, canola, girassol, etc. Joga fora. Leite de vaca. Esse leite que vocês compram aí nos mercados, não é nem leite mais. Aquilo é pasteurizado, aquecido a tantos graus, já desnatura quase tudo que tem lá dentro. Então, assim, diferente de um leite tirado da vaquinha que come no pasto. É totalmente diferente. Essa vaca não é inflamada, essa vaca não é doente, essa vaca não toma hormônio. Nós adulteramos a vaca. Tudo isso vai ajudar no teu processo de recuperação. Quais são os suplementos importantes? Então, nós estávamos falando lá atrás, estou recapitulando aqui. Ó. Iodo é importante para tratar as deficiências tiroidianas quando o problema da tireoide está relacionado a uma carência de iodo. A gente tem como dosar o iodo no paciente. Pode ser feita uma dosagem única na urina ou uma dosagem mais precisa de 24 horas do iodo urinário. Se tiver baixo, vamos dar iodo. Se ele não tiver uma doença inflamatória de tireoide, você pode usar o Lugol, que é uma maneira muito legal de administrar iodo para o paciente. Se ele tiver inflamado a tireoide, vale a pena você rever esse plano terapêutico, talvez usar uma forma quelada de iodo Kelf, etc. Selênio, já falou, ele é útil porque ele ajuda na conversão do hormônio tiroidiano. Eu preciso ter, lembre sempre, preciso ter T3, não T4. Aqui o magnésio, né? Magnésio é necessário. O solo brasileiro é pobre em magnésio. Não falei desde o começo até agora, mas os ácidos graxos ômega 3 também são importantes
para a recuperação perfeita, eles são anti-inflamatórios. A dieta moderna é muito rica numa proporção de ômega 6, que é pró-inflamatório, ajuda a inflamação. Nós estamos com uma carga 30 vezes maior, né? A relação é de no máximo 1:1, 2:1, de ômega 6 para ômega 3. Nós estamos 30:1, um negócio assim absurdo com a dieta moderna. A vitamina A é importante. Onde eu encontro? Olha aqui, no fígado, na cenoura, na batata doce, na couve. Vitamina A é muito importante para o metabolismo da tireoide. A vitamina D, que nós estamos falando agora, ter níveis adequados. Vitamina D é importantíssima. Eu acho que de todos os cursos que eu vou fazer, eu acho que não tem como não falar da vitamina D, tá? Mas ela é muito importante, principalmente quando você está com inflamação. A vitamina D é o general do nosso sistema imunológico. Se ela estiver em níveis adequados, ela vai chegar para o seu corpo e falar assim: o que vocês estão fazendo? Vocês estão atacando o nosso próprio corpo? Vocês estão loucos? Como não tem general, vitamina D está baixa, o corpo faz a festa e se ataca assim mesmo, de raiva, nem se bate assim: eu me odeio, pá, pá, pá. Então, prestem atenção. Assim como o tratamento de muitas condições de saúde, as modificações de estilo de vida, aqui entra a minha querida amiga Nívia. Vamos tratar do emocional, vamos tratar do psicológico, vamos tratar do estresse. Isso é importante, que não se dá muita bola. Agora eu vejo até alguns médicos da linha também tradicional falando um pouco mais do controle do estresse, mas é muito importante, gente. Nós estamos vivendo um mundo, eu vejo hoje as pessoas estão extremamente doentes, ansiosas. Isso está atrapalhando demais, tá? Já está terminando, gente. Então, o alívio do estresse, de novo, aqui entra a Renata Luques, entra a Nívia, que vão ajudar na parte física, ajudar você a relaxar, extravasar esse estresse, é muito importante. O controle do estresse é muito, muito importante, principalmente nos últimos anos, onde a gente vê uma sociedade doente. Aqui, não poderia deixar, eu falo muito da questão sono, a medicina circadiana. Nós começamos a descobrir isso com as pessoas que trabalham à noite, os trabalhadores noturnos. Tem mais câncer, trabalhadores noturnos são mais obesos, são mais hipertensos, tem mais infarto agudo do miocárdio. O trabalho noturno foi considerado pela OMS como um fator de risco para o câncer. Então, nós temos que ajudar as pessoas, os nossos pacientes, a recuperarem um ritmo de sono adequado. Horário certo para dormir, horário certo para acordar, mesmo no sábado, domingo e feriado. Temos que ter essa responsabilidade conosco. Hoje todo mundo vai dormir tarde por minha culpa, mas eu normalmente, esse horário, eu já estou na caminha. A Nívia fica brava de vez em quando, ela manda mensagem para mim, eu só vou responder no dia seguinte, porque 10 horas da noite eu estou na cama, tchau e benção. Meu telefone já nem toca, eu nem vejo o recadinho, mas não aparece. Eu coloquei aquele negócio que bloqueia tudo. É difícil. Eu adorava estudar de madrugada, gente. Eu não estudo mais de madrugada. Eu tiro um pedaço do dia de consulta para estudar. Mas, claro, havendo uma necessidade, eu vou estudar à noite se precisar, mas é muito raro. Eu não sei o bem que eu fiz na minha vida quando eu passei a respeitar os meus horários. As toxinas também são importantes. Então, na medicina funcional, esta questão da intoxicação, seja por metais pesados, seja pelos agrotóxicos, seja pelos plásticos que estão na nossa vida, o uso do micro-ondas, não sei quantos de vocês costumam aquecer ou esquentar a comida no micro, não façam isso, gente. O micro-ondas desnatura toda a estrutura daquilo que vocês vão comer. O meu micro-ondas hoje virou uma mini biblioteca de livros de culinária. Eu tenho meus livros de receita lá. E se o livro é muito ruim, eu deixo só ele e ligo para queimar aquela bosta lá e jogo fora. Porque, pelo amor de Deus, livro ruim. Em vez de tratar a sua tireoide apenas com base nos seus níveis hormonais, sinais e sintomas, uma abordagem da medicina funcional considera suas necessidades físicas, sociais, ambientais e nutricionais. Esta é a visão geral que eu acho que vocês têm que ter na cabeça. O todo do paciente. Não adianta eu tirar a comida, ele deixar de comer, mas ele não mexer o esqueleto. O exercício vai produzir hormônios que serão importantes no controle do nosso corpo. Não comer adequadamente, já falamos demais. Eu não tenho nada contra o gordinho ou o magrinho. Eu só estou dizendo que hoje a gente sabe estar acima do peso, no sobrepeso, ou estar obeso,
infelizmente, a gente sabe que essa pessoa está mais doente do que uma pessoa normal. Mas se ele se aceita assim, ele acha que está muito bem assim, ok. Mas nós temos que ter esta consciência. Tentar levar o paciente para um lado do self-love, de se amar mesmo, ele gostar de si próprio, ele querer fazer a diferença para ele. Eu achei lindo a Marli falando, olha, eu estou me sentindo outra pessoa, estou me sentindo uma... É isso que é gostoso de ouvir no consultório, eu ouço isso muito. E tem aqueles casos que eu não consigo ouvir, passam assim mesmo, passam, não melhorei, não melhorei, não melhorei. Puxa vida, mas por que não melhorou? Aí você fica na dúvida, será que ele está fazendo tudo certinho? Às vezes, nos exames, a gente vê, ó, você está pisando na bola. Aí ele reconhece que ele está pisando na bola. E às vezes não. Avaliar você completamente ajuda a identificar a causa primária do seu distúrbio da tireoide. Pode ser um mistério se apenas todos os tratamentos convencionais, que pode ser um mistério se todos os tratamentos convencionais forem usados. Quer dizer, ter uma avaliação global de você. O médico precisa ter escutativa. O que é um bom médico? O médico tem que entender o que você está querendo falar para ele. E não achar que é a sua imaginação, que é invenção sua, que você está ansiosa. Então, você está com sintomas de hipotireoidismo, deixando você deprimida, ele acha que o Lexotan que vai te ajudar, ele acha que é a amitriptilina, o antidepressivo que vai lhe ajudar, porque eu estou sem saco. Aquela consulta de 15 minutos, de 20 minutos, não dá. Você tem que ter uma escutativa, tentar entender a mensagem que o paciente está te passando, para que você possa elaborar uma estratégia. Estou falando desta forma, porque tem vocês aí, terapeutas, que eu acho que muitos fazem isso, mas é a maneira que eu penso que é o correto. Nós estamos perdendo muito terreno por conta disso.